do capítulo 1, Romanos, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas santas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por esse musical tão lindo, Deus, que eu tenho certeza, Senhor, que saiu muito sincero dos nossos corações, ó Pai. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para dizer o que o Senhor é e o que o Senhor representa para cada um de nós. E nós te agradecemos pela tua presença, Senhor, que certamente marcou os nossos corações, certamente curou vidas aqui, trouxe libertações a famílias, ó Deus, porque onde é citado o nome de Jesus Cristo, há poder. Ó Deus, nós vemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo, escrita ali para os romanos, mas também para nós nos nossos dias, e nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, e eu dou graças ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar? Esta é uma noite de louvor e gratidão a Deus. Há pouco tempo uma irmã na oração de domingo falou: pastor, Deus está mostrando que tem que ter um culto de gratidão a Deus, e esse culto nós estamos tendo nessa noite, gratidão a Deus, por tudo que Ele representa na nossa vida. Nós aqui louvamos ao Senhor, nós falamos da bondade de Deus, falamos da grandeza de Deus, falamos do poder de Deus, falamos do que o nome de Jesus Cristo representa, mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala de algumas coisas pelas quais nós devemos ter gratidão a Deus, e foi muito bem expressado em muitas músicas aqui, mas eu queria de uma forma resumida falar para você por que eu estou aqui tendo gratidão a Deus, e você também deve ter gratidão a Deus, por esse grande benefício que Ele tem nos dado. E o tema da nossa mensagem é: eu dou graças a Deus. Estou aqui para dar graças a Deus, por tudo que Ele é na nossa vida, e primeiro, pelo presente que Deus nos deu. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele fala o seguinte: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, o presente que nós recebemos, que é Jesus. Nós estamos aqui comemorando de forma antecipada o Natal, que nós cristãos comemoramos dia 25 de dezembro, mas sabemos que Jesus Cristo não nasceu nessa data, mais provável que tenha nascido em março, abril, pelo o que a palavra de Deus nos mostra, né? Mas nós cristãos comemoramos, como muita gente: não gosto de comemorar em janeiro, porque está todo mundo de férias, vou comemorar meu aniversário em fevereiro. Não importa, é que a gente comemore, e nós estamos aqui comemorando o presente maior que nós recebemos na nossa vida, que foi Jesus Cristo, que nasceu aqui da descendência de Davi, em carne, ele veio aqui
viveu, nasceu naquela manjedoura ali, naquele curral, né? E viveu como qualquer um de nós, e nós louvamos a Deus pelo grande presente, né? A própria palavra de Deus nos diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Deus deu o maior presente que nós poderíamos ter. Então nós estamos aqui numa noite de gratidão a Deus, cantando louvores ao Senhor, sentindo a presença dEle, exaltando o nome dEle de todo o coração, com as nossas palmas, com a nossa voz, com a nossa inteligência, com tudo que temos para dizer: muito obrigado, Senhor, pelo grande presente que o Senhor nos deu, que é Jesus Cristo. Imagine você sem Jesus, imagine esse mundo sem Jesus. Quando nós olhamos tempos difíceis sobre a terra, como a idade das trevas, chamada idade das trevas, onde a igreja praticamente morreu, a igreja ficou negra, a igreja se corrompeu, não é? Nós vemos como o mundo ficou, que situação que o mundo ficou, mas quando Jesus Cristo está presente na nossa vida, na nossa história, é outra vida que nós temos. Segundo, que nós devemos dar graças a Deus, pelas promessas de Deus que se cumprem. Nós cantamos aqui, Deus de promessas, e as promessas de Deus se cumprem. Aqui o apóstolo Paulo, ele aqui no versículo 1 e 2, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras. Tudo que foi falado nas Escrituras sobre Jesus Cristo, onde ele nasceria, Belém, como seria o seu ministério, como seria a sua entrada em Jerusalém, montado no jumentinho, como ele sofreria por nós, e como ele ressuscitaria, como ele sairia vitorioso. Tudo está escrito na palavra de Deus, e todas essas promessas do Antigo Testamento, escritas tantos séculos antes de Jesus Cristo nascer, todas se cumpriram. Então dou graças a Deus, porque as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, e aqui está recheado de promessas. A Bíblia é recheada de promessas, que se cumprirão na nossa vida, inclusive a promessa da volta de Jesus Cristo, que nós ansiamos. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus Pai, e um dia, quando menos se esperar, como era nos dias de Noé ali, como um ladrão que chega de repente, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Olha que coisa linda, se ele voltasse nesse momento, a gente adorando o seu nome. A gente sairia dessa terra e diante do trono de Deus, e continuaríamos adorando o nosso Deus na sua plenitude, na sua glória, porque Ele prometeu que vai voltar, e tudo que foi falado sobre Ele se cumpriu. Por isso nós nos damos graças a Deus, porque as promessas de Deus se cumprem sobre as nossas vidas. Terceiro, porque nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. O versículo 6 aqui, o apóstolo Paulo diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, a gente poder falar: eu sou de Jesus. E quem é de Jesus? A palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos. Nós protegemos tanto a menina dos olhos, assim também o nosso Deus nos protege. O Salmo 34, versículo 15, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E nós cantamos isso também, que nós cremos, que nós clamamos e Deus nos ouve. É muito especial isso, nós sermos do Senhor. E o versículo 7 de Romanos capítulo 1 ainda diz: a
todos os amados de Deus que estáis em Roma. E aqui está dizendo para nós, porque nós somos amados servos de Deus também, chamados para serem santos, graças a vós outras, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nos chama de amados. Somos de Jesus, somos de Deus, somos amados do Senhor. Damos graças ao Senhor, porque nós temos a convicção que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós cantamos também, bendirei ao Senhor, por todo o bem que Ele nos faz, pelo cuidado dEle sobre as nossas vidas. Que bênção a gente ter essa certeza, que nós somos de Jesus, nós não somos do mundo, nós somos de Jesus Cristo, e nós damos graças a Deus, porque um dia Ele nos chamou, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Nós recebemos esse chamado, e hoje nós somos de Jesus, estamos nos braços de Jesus. E quarto e último, porque damos graças a Deus? Dou graças a Deus, porque um dia nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. E aqui no versículo 4 ele diz isso de forma clara, ele fala assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele ressuscitou, e a palavra de Deus nos diz que Ele foi a primícia daqueles que ressuscitaram, o primeiro de todos, e nós não ficaremos enterrados nessa terra. Nós vamos um dia, se morrermos aqui, vamos ressuscitar com o Senhor, como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então a vida, nós temos que dar graças a Deus, porque a vida, ela não para aqui, ela continua. Quando nós temos essa convicção no nosso coração, quando às vezes perdemos um familiar, um amigo, um irmão da igreja, o nosso coração se entristece naquele momento, mas se alegra por outro lado, porque nós temos a convicção que um dia todos estaremos perante o trono de Deus e dando graças a Deus, porque um dia Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Então nós temos sim que dar graças a Deus. Uma noite memorável de louvor ao nosso Deus. Eu espero que você tenha sentido a presença de Deus como eu senti nessa noite. Eu espero que você tenha sido curado das suas ansiedades, das suas depressões, das suas enfermidades, porque nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Interessante que nesse mesmo capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo, no versículo 16, capítulo 1, 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não nos envergonhamos do evangelho, nós cantamos o evangelho, nós pregamos o evangelho e nós falamos que nós temos o maior e mais poderoso Deus, porque não há outro como o nosso Deus, e por isso ao Senhor a honra, a glória, a exaltação. Por isso eu dou graças a Deus por todas as coisas, e essa é uma noite de darmos graças a Deus. E eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos e começar a pensar e falar: Senhor, por que eu estou dando graças ao Senhor? E eu espero que você tenha entendido cada mensagem cantada e a mensagem que nós transmitimos ao seu coração nesta noite, porque nós temos que dar graças a Deus, porque nós recebemos o maior de todos os presentes que poderíamos ter, porque nós temos a certeza das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Que bênção nós sabermos disso, que Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre as suas promessas, que somos de Deus, nós somos de Deus, e também nós vamos um dia ressuscitar, vida eterna. Ninguém explica Deus, Ele é eterno, e um dia nós também seremos eternos. Tudo isso
por causa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que estendeu as suas mãos ali na cruz, mas continua estendendo as suas mãos para todo aquele que nele crê, nunca pereça, mas tenha vida eterna. Feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque você recebeu o maior presente, Jesus Cristo, na sua vida. Não há nada que se compare, nada pode se comparar a esse presente especial que Deus nos deu. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo maior presente que poderíamos receber, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque ao citar esse nome, os demônios têm que sair. Senhor, ao citar esse nome, Senhor, nós somos curados. Ao citar esse nome, Senhor, nós recebemos a salvação. Ó Deus, que grande nome, que excelente nome, que doce nome, que poderoso nome. Nós exaltamos o Senhor e queremos a todos os dias da nossa vida, em tudo que fizermos, engrandecer ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida eterna que recebemos através de Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que a morte não é o fim, mas, Senhor, pelo contrário, é o começo da nossa vida eterna, onde estaremos para sempre com o Senhor. Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que muitas bênçãos foram derramadas aqui, não só aqui dentro desse templo, Senhor, mas nos lares, Senhor, que estiveram participando também desse musical, onde o teu nome foi louvado, em cada casa, em cada lar. E em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a cura. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos, Senhor, o derramar do Espírito Santo sobre as vidas, ó Pai. E nós saímos deste lugar renovados, abençoados. E nós damos graças ao Senhor por todo o bem, por tudo que o Senhor fez pela nossa vida, pela história que o Senhor tem escrito, Senhor, junto conosco. História de bênção, história de vitória, uma história, Senhor, onde o Senhor está conosco e nunca nos abandona, uma história onde o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Muito obrigado, porque as tuas promessas são sobre cada um de nós. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo dessa graça, ó Deus, e que todos os dias sejamos gratos ao Senhor, Senhor, pelo bem que o Senhor nos fez, presenteando-nos com Jesus Cristo. A Jesus a honra, a glória, a exaltação. Um dia todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós nessa noite, nós confessamos isso, Pai. O Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e nós somos gratos por todo o bem que o Senhor tem feito em cada um de nós. Leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma semana vitoriosa e abençoada. Vai à nossa frente nos nossos projetos, ó Deus, e que o Senhor seja engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que nos encontrou um dia, e essa comunhão do Espírito Santo, que nos consola, que nos lembra da tua palavra, seja sobre a vida do teu povo, não só hoje, ó Pai, mas para sempre. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém.